E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu tive um burnout. Eu estava numa outra área da medicina, acabou com a pandemia, com a carga horária de trabalho, eu tive esse burnout, né, que é essa síndrome do esgotamento físico e mental. E eu precisava de um tratamento, mas eu não queria tomar antidepressivo, porque um monte de efeito colateral. Então, falei, cara, eu preciso procurar alguma coisa mais natural, que tenha menos efeitos colaterais, mas que ajude ao mesmo tempo. E nisso eu comecei a ler um monte de estudo relacionado a cannabis e o canabidiol, que é um dos principais compostos dessa planta, né? E aí, lendo os estudos, eu falei, vou tentar. Consegui fazer a importação, né? Como que funciona a importação? A gente precisa de uma receita médica, precisa cadastrar essa receita no site da Anvisa e a Anvisa vai dar uma autorização para você importar. Então, com essa autorização, você consegue trazer o produto da Europa, dos Estados Unidos, enfim, aqui para o Brasil. Foi isso que eu fiz, foi um processo, parece burocrático, mas foi bem menos burocrático do que parece. E aí eu comecei a fazer o uso do produto, assim, em 3 semanas eu tinha voltado ao meu estado normal, sabe? Foi uma melhora muito grande e sem efeitos colaterais, não tive nenhum. E eu comecei a ver essa questão da melhora não só no burnout, na ansiedade, no transtorno depressivo, mas também no esporte, né? Que foi aí que eu comecei a ver que pela cannabis ter efeitos anti-inflamatórios, efeitos analgésicos também, eu comecei a ver que meu rendimento no esporte, na época eu corria bastante, tinha melhorado muito. Então, eu conseguia recuperar melhor, eu conseguia ter menos dor pós-treino. E aí, eu comecei a me especializar, né, na cannabis medicinal, principalmente voltada para a minha área de atuação primária, que é a medicina esportiva. Então, eu comecei a ter essa prescrição e essa procura gigantesca na medicina esportiva. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, empresas de cannabis patrocinam atletas, né? Então, tem vários atletas nos Estados Unidos que são patrocinados e que usam o CBD como se fosse um suplemento mesmo. Nessa questão de melhora da recuperação muscular, de diminuição da dor pós-treino, de melhorar a qualidade do sono também, melhora de ansiedade, tanto pré-competição quanto no dia a dia. Então, eu acabei começando por isso e depois, enfim, com os meus estudos, com a minha especialização, vários cursos que eu fiz, acabei também não só prescrevendo para o esporte, né, para as pessoas que praticam esporte ou que são atletas amadores ou profissionais mesmo, mas acabei entrando nessa vertente realmente da cannabis mesmo em, assim, diversas gamas de patologias. Então, hoje eu atendo idosos com Alzheimer, com Parkinson. Eu atendo crianças autistas com epilepsias refratárias. Atendo jovens com ansiedade, com depressão, pessoas com transtornos de sono. Então, tem uma gama, assim, muito grande de pessoas que podem se beneficiar do tratamento. E quando a gente fala sobre a medicina canábica, não é fumar maconha, né? É também... É também? Eu achei que era só aquela gotinha lá que os caras usam e deu. Então, a gente, aqui no Brasil, né, principalmente no início dessa questão da legalização da cannabis aqui, medicinal, a primeira coisa foi a gotinha, né? Então, o óleo sublingual, que a gente consegue ter um efeito muito prolongado. Porque quando a gente usa o óleo, isso vai ser absorvido sistemicamente, né? E essa absorção vai demorar para ter um efeito, né? Então, demora para sair do corpo também. Mas, hoje em dia, a gente tem uma gama gigante de produtos. Então, tem o óleo, tem gummies, que são balinhas, tem cápsulas, tem produtos tópicos, creme, géis, pomadas. E hoje em dia, a gente tem também as flores. A gente consegue importar as flores lá dos Estados Unidos, por exemplo. E para que se usa as flores, né? Eu não acredito muito nessa questão de cannabis medicinal ou recreativa. Eu acho essa terminologia errada, né? Sendo bem sincera. Porque eu acho que até o uso recreativo, na maioria das vezes, ele é medicinal. As pessoas fumam com o intuito de relaxar, com o intuito de se sentir bem. Então, isso também tem um quê medicinal, né? Mas, para
quando a gente pode usar as flores, o uso inalatório ou vaporizado? Principalmente quando a gente quer um efeito rápido, porque a absorção pulmonar, ela gera esse efeito muito rápido, né? Então, principalmente crises de ansiedade, crises de pânico, insônias muito fortes, dores agudas em pacientes que fazem tratamento de câncer, por exemplo, que tem muita dor, que tem muita náusea, o uso inalatório tem um efeito incrível, porque ele vai tratar agudamente essa queixa do paciente. Queria entender melhor o teu ponto sobre a diferença entre medicinal e recreativa, que tu acha que não existe, né? Mas a recreativa não pode levar o cara ao vício e a depender daquilo, ou isso é uma coisa muito pequena perto do benefício? Então, existe sim, né? O que acontece? A cannabis é uma planta que tem mais de 700 substâncias, né? Dentre elas tem os fitocannabinoides, que são as substâncias ativas que fazem, alterações aqui no nosso corpo. E dentre os fitocannabinoides tem o CBD e o THC. O principal fitocannabinoide, quando a gente fala do uso recreativo, do uso adulto, é o THC. E o THC, ele é psicoativo, por isso que deixa chapado, por isso que dá larica, por isso que dá alterações neurosensoriais e que, por isso, em doses muito altas, pode aumentar a ansiedade, pode causar algum surto psicótico, sim, em doses mais altas em pessoas que têm predisposição. E o THC, ele tem uma questão que ele causa tolerância. Então, se você usa o THC todos os dias, você vai precisar cada vez mais de doses mais altas para ter o mesmo efeito de antes. Porque você nasce com receptores fixos de THC e se você ocupar esses receptores todos os dias, ele não vai ter mais receptor. Então, você vai precisar de uma dose muito alta para conseguir atingir o efeito. Né? E aí que causa dependência, é isso? E aí causa tolerância, na verdade. Porque não causa dependência, né? A dependência, ela tá relacionada com... diversos, assim, não tem uma cascata realmente de dependência como se for uma dependência de opioide ou de nicotina. Mas você tem aquela sensação de que você precisa fumar, né, pra se sentir bem. Então, é muito mais uma questão emocional do que uma dependência química. Entendi. A cannabis não causa, mas causa essa questão da tolerância. Mas ainda, né, voltando para a questão de diferenciar o medicinal do recreativo, eu não acredito que tenha, muito pelo conceito de que o uso recreativo, ele tá muito associado com essa questão da pessoa querer se sentir bem, sabe? Querer relaxar, querer estar mais tranquila, desestressar, enfim. Então, porque o THC, em doses moderadas, ele causa isso mesmo, essa sensação de relaxamento, de você estar tranquilo, né? Então, eu não acredito muito que o recreativo seja tão diferente do medicinal, porque o intuito do uso vai ser o mesmo. O que impacta, principalmente, é que a gente não consegue encontrar produtos de qualidade, ou os produtos de qualidade no mercado ilegal são muito caros, né? Então, a gente vê que as pessoas acabam consumindo principalmente o prensado, ou consumindo outros produtos que não tem só o THC, mas tem outras substâncias, que aí tem muito prejuízo, muito mais do que o THC em si, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue diferenciar que não há diferença, na verdade, entre o recreativo e o medicinal, a gente consegue entender um pouco melhor que o intuito do uso é o mesmo e que, no fim das contas, a gente precisa caminhar para uma legalização para fornecer segurança para o usuário, né? Sim.